Amadas irmãs e amado irmão, hoje o tema dessa noite é vivência fraterna e vida em comunidade. Vida em comunidade. Quem estava aqui na missa ontem das 18 horas na Santa Dulce? Só estava eu? Na das 9 foi outro padre. Quem estava na das 18, meu estava? Não, só Jair. Então que tal? Levanta a mão, Jair. Irmãos, nós pregamos ontem, celebramos a Trindade Santa, como a irmã Rose já falou aqui. E aí, quando o padre começou a falar, e ele começou a homilia dele com um rema para a minha pregação. Ele dizia assim, vem aqui os ministros, se reuniram aqui, tinham 3 ministros. Tudo providência, né? Tinha 3 ministros, pediu que os ministros dessem as mãos. E ali naquela roda, como ele disse, não foi Jair, ele falou circo, naquela roda, como ele disse, ele pediu que os ministros girassem no sentido horário. E aí eles falaram que ali representava a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, de mãos dadas, unidas, e a energia de um passava para o outro, um que um sentia, se um apertasse a mão, o outro apertasse. Ele foi falando, fazendo a homilia todinha, a homilia toda, os ministros ficaram em pé diante do altar assim. Mas ali ele disse que era um exemplo de comunidade. Uma comum unidade. Que eles estavam unidos entre si. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí isso foi para mim um norte para a pregação dessa noite, porque nós vamos começar falando não de vida fraterna, mas de vida em comunidade. E aí ele trouxe para nós que Pai, Filho e Espírito Santo é uma comunidade perfeita, que estão ligados, unidos. E unidos de uma forma tão perfeita que nós ficamos, mas como que será isso? Um é pai, o outro é filho, o outro é Espírito Santo, não se separa, ao passo que nós entendemos que são de fato 3 pessoas. Quando nós dirigimos ao Pai falando do Criador, aquele que é Pai, que nos criou, soprou em nossas narinas o Espírito Santo. Quando dirigimos ao Filho, nosso Salvador, aquele que veio, se fez pequeno, se fez criança, para conviver, nasceu de uma mulher, e aí nós estamos falando de Jesus, e quando nós falamos do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que veio para auxiliar, aquele que está conosco todo o tempo, aquele que é o nosso sustentáculo, aqui é só clamar, vem Espírito Santo, e nossa força novamente ela é revigorada, revivida, não é verdade? Então, como é que nós conseguimos entender isso, essa ligação tão perfeita de unidade? É mistério. E por mais que nós nos esforcemos, estudemos a respeito, nós nunca conseguiremos desvendar esse mistério somente quando o Pai nos revelar no dia da sua glória. Mas, amados, essa Trindade Santa, essa unidade perfeita, o Senhor vem e pede a nós que assim nós possamos viver em comunidade. Mas o que é comunidade? Comunidade, se a gente for olhar no dicionário, vamos encontrar que comunidade é um grupo de pessoas que moram juntos, ou na mesma casa, ou que moram no mesmo bairro, no mesmo espaço, no mesmo local, da mesma raça, pertence a um grupo específico, como a gente pode falar, não sei se vocês já ouviram, eu sou da comunidade quilombola. Então, lá a comunidade quilombola, a comunidade Shalom, a comunidade Canção Nova, pessoas com o mesmo interesse, com a mesma fé, ou lutando por um só objetivo. Isso é comunidade. Mas traz para nós que a comunidade perfeita, a apostila traz para nós a comunidade perfeita é a Santíssima Trindade, mas posterior à Santíssima Trindade, essa unidade perfeita, a próxima unidade que o Senhor chama a ser perfeita é a nossa família. Então, a primeira comunidade humana, o qual o Senhor nos chama a viver como a Trindade Santa, tão unidos, tão ligados, que se meu esposo sentir um andor lá, eu possa sentir aqui. Já aconteceu, ou vocês já ouviram testemunho de alguém que falou,
quando o pai morreu, eu senti. Quando meu irmão morreu, eu senti. Quando fulano passou mal, eu senti na hora. Já ouviram isso? Isso é uma ligação tão forte, que é algo sobrenatural. E o Senhor está nos chamando, dentro da nossa família, a viver em comunidade, como a Trindade, tão ligados, tão unidos, que o que um sentir, o outro também sinta. E talvez na família é mais fácil, mas o Senhor também nos pede para ir além. E agora eu quero que você abra a palavra no livro de João 17, versículo 20 seguintes. João 17, versículo 20 seguintes. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20 seguinte. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 seguinte. Amém? Vai dizer assim o Senhor a nós. Antes de ler esse texto, eu queria só ressaltar para vocês que Jesus ele sempre subia ao monte para orar. Ele sempre subia ao monte para falar com o Pai. Sempre, se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver relatos de o Senhor se retirando do meio dos apóstolos. Às vezes, ao final do dia, ele ia para o monte, ficar a sós com o Pai, conversar com o Pai, ouvir do Pai, reabastecer, pegar o direcionamento do Senhor. E essa foi a última oração de Jesus antes de ser pego, antes de começar todo aquele caminho de Calvário, a última oração. Veremos então o que foi que o Senhor pediu a Deus na sua última oração. E eu queria que você entendesse e lembrasse agora deste grupo de oração, desta comunidade e desta paróquia enquanto eu estiver lendo. Porque o Senhor, eu creio que quando ele orava, que quando ele dirigia a oração dele ao Pai, ele pensava em cada um de nós que aqui estamos, enquanto paróquia, enquanto comunidade, enquanto grupo de oração. Eu não te peço apenas em favor deles, mas em favor também daqueles que vão acreditar em mim por meio da palavra deles. O Senhor estava dizendo a Deus que Ele estava ali intercedendo não só pelos apóstolos, que conviveram com Ele, que tocaram nele, que pegaram os ensinamentos dele, que viu que era possível, porque ele veio e mostrou que era possível. Mas o Senhor está dizendo que ele também estava clamando e intercedendo a Deus por nós, que iríamos acreditar na palavra que os apóstolos anunciariam a nós. E olha o que ele pede a Deus para nós: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviastes. Olha o que o Senhor pede: que eu e você sejamos um. Que a dor de Maurícia seja a minha dor, que a alegria de Maurícia seja a minha alegria, que a necessidade dela, eu possa me compadecer também da necessidade dela. Está dizendo que eu tenho que estender a mão, está dizendo que eu tenho que festejar com ela, está dizendo que tenho que compartilhar das mesmas coisas, está nos pedindo que sejamos um com o outro, como ele e o Pai são um. E nós acabamos de falar que isso é mistério, que Deus e Jesus é a mesma pessoa, e que isso é mistério, que a Trindade Santa é um mistério perfeito. E Ele está pedindo a mim e a você que nós também façamos parte desse mistério, porque Ele diz assim, que sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. E vai dizer mais o Senhor:
eu lhes tenho dado a glória que me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviastes e que amastes a eles como amastes a mim. Olha que coisa forte. Talvez nós já lemos antes essa palavra, mas talvez nós não tínhamos adentrado tanto como agora. Entenda, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você. O Senhor está pedindo que você não olhe para as diferenças um do outro, que você não olhe porque o outro tem um jeito mais agitado, calmo demais, tranquilo, que isso não seja barreira e obstáculo para você se aproximar, para você desejar ser um com Ele. E hoje, enquanto eu preparava e pensava e refletia a respeito disso, o Senhor me trouxe ao coração. O dia que eu fui num velório, eu já contei aqui, de um traficante. Eu sempre falo, gosto de falar disso, porque isso foi algo que me marcou. Quando eu parei meu carro ali na frente daquela casa, eu não parei porque era um parente meu, porque era um conhecido meu. E nem parei só simplesmente por ele, mas eu parei porque aquela mãe em cima daquele caixão, ela chorava. Para ela era só um filho, não era um traficante. E aí quando eu cheguei lá, talvez eu fui até impulsionada pela mãe, né? Pela dor da mãe. Mas quando eu cheguei lá, eu olhei para aquele menino no caixão. E aí eu me compadeci por ele. Eu quis ser um com Deus, porque eu olhei para aquele menino e eu falei, meu Deus, tão jovem, olha o rosto tão inocente. E aí eu imaginei que o Senhor, Ele desejava que eu também fosse um com aquele menino, com aquela situação, com aquela realidade. Nós precisamos de parar de olhar para aqueles que estão às margens. Amados, nós precisamos parar de olhar para aquelas pessoas que estão caídas à beira do caminho e passar direto, como se não fosse, não tem nada a ver comigo, não é minha culpa, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, esse pessoal que veio lá esqueci esse país, tem um monte, da Venezuela, passar e falar, mas é coisa da prefeitura. Ah, mas já criaram uma casa de abrigo ali para eles. O Senhor não está falando que você tem que terceirizar o seja um. O Senhor está dizendo a mim e a você. Não está dizendo a Sheila, não está dizendo a mim e a você. Assim também como diz a prefeita, assim também como diz os governantes, mas e eu e você? Tem que começar a partir de mim e de você. A unidade, o ser um com o outro. A vida em comunidade, o Senhor está pedindo que comece de mim e de você. É nos compadecer. Depois que eu entrei e eu saí de lá, eu tive acho que um choque de realidade de onde é que eu estava. Na hora que eu ouvi, algumas pessoas que estavam próximo de mim falar assim, abre. Aí eu vi o carro da polícia chegando e um monte de gente saindo. Aí eu fui entender onde é que eu estava. Mas até então eu fui lá movida por aquele Espírito que me levou até lá. Mas quantas e quantas vezes a gente para na dificuldade, quieta, não vou entrar lá não. Vai que tem um outro traficante, vai ter um bandido, vai que a polícia entra e sai atirando em todo mundo. Aí a gente começa a colocar um monte de empecilhos. E aí você deixa de simplesmente pegar na mão daquela mãe ou de olhar para ela com um olhar e dizer assim, não foi sua culpa. Ou então eu só estou aqui, mãe, para compadecer da tua dor. Entende isso? Entende que o fato de alguém entrar lá e aquela mãe ver que esse alguém estava lá, acalmou, acalentou um pouquinho o coração dela. Então é isso que nós precisamos viver na íntegra e na essência. E é isso que o Senhor está nos pedindo, para ser um com o outro. Muito mais do que viver junto. Muito mais do que fazer parte de um grupo. Muito mais do que fazer parte de uma paróquia. Muito mais do que fazer parte de pessoas reunidas que têm o mesmo objetivo. Está pedindo para que eu, de fato, seja um com aquela pessoa que tem o mesmo objetivo. É comemorar com as alegrias do outro. A irmã Rosimeire ontem, pode falar, irmã? A irmã Rosimeire ontem partilhou conosco uma alegria da bisnetinha dela que nasceu. E a gente, uhul! E aí vem um e fala que bisa mais linda, e isso, e que coisa mais fofa, e que
Sabe, às vezes a gente olha para uma foto dessa e fala, ah, Maria, gente, tanta criança nascendo aí, hoje já está não sei o quê. Começa a criticar em vez de celebrar e comemorar com o outro. Tem que celebrar, tem que soltar fogos, tem que fazer festa, é mais uma vida que nasce. É uma menina tão jovem, sendo bisavó. É você olhar e falar, que bisavó mais linda. Gente, a gente precisa comemorar com o outro. Saber que alguém arrumou um emprego e estava desempregado há tanto tempo. Glorificar a Deus, comemorar, abraçar, dizer, irmão, que bom que você arrumou esse emprego. Que maravilha. Eu soube da sua viagem. E aí, como é que foi a sua viagem? Eu vi as fotos na rede social. Eu vi que bonito. Que lugar bonito, me conta aí. Querer saber, se importar com o outro. Saber que a mãe da pessoa está doente, procurar saber como é que está sua mãe, já melhorou isso. O outro não vir no grupo de oração, sentir falta e procurar saber por que não veio e mandar uma mensagem no outro dia. Eu sei que nossa vida é corrida, mas o Senhor sabia que nossa vida era corrida e ainda assim Ele pediu que eu e você fôssemos um. Não é deixar só para Jair, que é coordenador da comunidade, para o padre. Não. Sou eu e você que temos que ser um com o outro. Essa missão é nossa, amém? Já estamos caminhando para o final, viu, irmãs? Eu sei que eu falo pouco, e aí é uma luta que tem que controlar. Acho que aprendi com a irmã Rosa, só pode. Mas, enfim, peguem comigo a palavra no livro de Filipenses. Filipenses 2, de 1 a 4. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, escuta para a gente poder adiantar com o tempo, tá? Filipenses 2, de 1 a 4. Portanto, se algum apelo existe em Cristo, se existe alguma consolação de amor, se existe alguma comunhão de espírito, se existe alguma ternura e compaixão, completem a minha alegria. Tenham o mesmo sentimento e o mesmo amor, em harmonia com um só pensamento. Não façam nada por competição ou pelo desejo de receber elogios, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si, que ninguém busque apenas seu próprio interesse, mas também o interesse do outro. Amados, olha o que São Paulo nos ensina nessa carta. Primeiro ele vem dizendo, se de fato existe alguma comunhão, se de fato existe alguma ternura em seu coração, se de fato existe algum amor, se de fato existe algo em você que está ligado a Cristo, então complete a minha alegria. São Paulo, quando ele escreveu essa carta, provavelmente ele estava preso. E ele dizendo que ele estava alegre. E dizendo que eu e você completasse a alegria dele, para poder valer a pena todo o sacrifício, toda a renúncia que ele fez. Estava dizendo que eu e você temos que ser um com o outro, deixando de lado aquele negócio de querer ser melhor, de querer ser maior, de querer aparecer. Está dizendo que eu e você temos que fazer as coisas não por competição, que eu tenho que vir aqui pregar, não para dizer que minha pregação é melhor do que a de Vanusa de semana passada, que Rose tem que vir pregar aqui, não dizer que... Não, está dizendo que nós temos que nos diminuir. Muito pelo contrário, em vez de falar que a minha pregação é boa, que eu tenho que exaltar a pregação do outro, exaltar o que tem de melhor no irmão. Sabe aquelas pessoas que, como diz minha mãe lá na roça, fica se gabando? Quem gava o toco é coruja? Pois é, eu sou bom, eu sou a boa, eu sou a melhor. Só eu sei fazer. São Paulo está dizendo que está errado. Que quem está agindo assim está errado. Muito pelo contrário, você tem que falar, não, bom é minha irmã. Eu até que sou boa, mas boa mesmo é Maurícia. Eu faço comida gostosa, mas Maurícia eu vou lhe contar. Comida de Maurícia, o dia que ela me convidar lá, eu vou experimentar. Mas é isso, irmãos.
A gente precisa parar de achar que o melhor, só quem sabe fazer sou eu. O outro talvez está do meu lado, ouvindo a conversa e falando, sabe de nada, inocente. Isso é que tu nunca almoçou lá em casa. É só me chamar que eu vou. E eu vou mesmo. Se for domingo, então, a me livrar da cozinha, oh glória. Para finalizar, amados, o Senhor está nos pedindo tudo isso. Vida em comunidade, pensar em comum, desejar o bem comum do outro. E a apostila vai dizer a nós, a apostila do Seminário de Vida, a apostila qual nós todas essas semanas temos nos baseado para pregar, que é a apostila do Seminário de Vida. Todas as pregações as quais foram feitas aqui, nessas 8 semanas, foram baseadas aqui. A apostila do Seminário de Vida da Renovação Carismática Católica. Toda semana tinha um tema, tinha um direcionamento. Mas o tema, ela falava não só de vida em comunidade, mas falava de vivência fraterna. E vai dizer para nós a apostila que o grupo de oração, ele é um lugar propício para que se viva de forma fraterna. Fraterno quer dizer em comum, dividir tudo, como as primeiras comunidades, aquelas comunidades que nasceram do batismo no Espírito Santo, em Pentecostes, naquele cenáculo eles foram batizados, tudo que era de tristeza, de angústia, de medo se transformou em alegria e eles saíram dali para formar as novas e as primeiras comunidades. E lá eles tinham vida fraterna, dividiam tudo que tinha de forma comum, não mais para Heloísa e menos para Elisângela, mas eles dividiam tudo que tinha em comum. Isso é vida fraterna, é pensar no bem do outro, é querer que todos estejam na mesma média, que todos experimentem da mesma graça. E tudo isso foi possível e começou em Pentecostes por meio do batismo no Espírito Santo. Semana passada a Vanusa pregou sobre isso. E nós fomos batizados no Espírito Santo. Aqueles que já tinham sido batizados, foram batizados novamente, renovaram o seu batismo no Espírito Santo na semana passada, reavivaram o seu ânimo e a sua alegria. E esse batismo requer em nós uma vida fraterna com os irmãos. E no grupo de oração é lugar propício para isso, para vivermos fraternamente. E aí, amados, para finalizar, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer assim a nós. Atos 1, apenas o versículo 4, não precisa pegar. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai, para que vocês ouviram de mim. Vou repetir, não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai e que vocês ouviram de mim. Nós estamos vivendo um tempo em que qualquer coisa desvia o nosso olhar. Nós estamos vivendo um tempo em que se o irmão não dá um abraço da paz, e às vezes não é nem de maldade, o irmão não volta mais no grupo de oração, não volta mais na celebração. Se afasta da comunidade, se afasta da tua Jerusalém. E a palavra vem nos exortar nessa noite, não se afastem de Jerusalém. Não se afastem da paróquia, não se afastem da comunidade, não se afastem do grupo de oração Nossa Senhora das Graças. E lá no capítulo 4, no versículo 42, apenas o 42 vai dizer assim: eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Nós conseguiremos alcançar esse objetivo de não nos afastar da nossa Jerusalém, de não nos afastar da comunidade a qual o Senhor nos colocou para vivermos de fato uma vida fraterna, se nós permanecermos em oração, se nós permanecermos unidos, se nós permanecermos juntos, alicerçados. Se quando o irmão se afastar, alguém ir lá, ou mandar uma mensagem, por que você não veio, porque você está... Estamos sentindo sua falta, estamos sentindo volta. Então, meu irmão e minha irmã,
Nas semanas passadas tinham mais gente que hoje. Nós vamos sair daqui com esse compromisso de mandar uma mensagem para aquela pessoa que veio semana passada e que não veio hoje. E dizer: você fez falta no grupo de oração hoje. Só manda essa mensagem: boa noite, minha irmã, boa noite, meu irmão. Você fez muita falta no grupo de oração hoje. Se você tiver o contato dessa pessoa, manda para ela. Só manda isso. O mais é com o Senhor. Porque assim você vai estar chamando ela novamente para Jerusalém, que é o grupo de oração Nossa Senhora das Graças. E o Senhor nos pede que não nos afastemos e não deixemos os nossos se afastar de Jerusalém. Amém?